Esta é uma oportunidade, por isso a mensagem não será sobre prosperidade, conforme o profeta Jeremias, mas outra, a partir de um trecho da palavra de Deus, que eu vou ler agora para os irmãos, conforme uma paráfrase que eu preparei. O texto é o Salmo 78, versos 3 a 7, que vou ler na paráfrase, para pensarmos juntos sobre esse tema que eu acho de grande valor para nós, que é Deus em casa e na igreja. Vocês já me ouviram citar aqui várias vezes o pastor Técio Gomes Cunha, da então Igreja Batista Tijuca, que escandalosamente dizia: se você não trouxe Cristo de casa, não vai encontrá-lo na igreja. Um dos aspectos é exatamente isto, que a vida na igreja há que ser uma continuidade da vida na casa. Não o contrário, não acontece, não funciona. Salmo 78, 3 a 7. Nossos filhos precisam conhecer as maravilhas que o Deus eterno fez, para que também cantem de alegria o seu poder. Somos todos chamados a transmitir os atos do Deus eterno em nosso favor, para os que vivem agora e para os que ainda vão nascer. Todos precisam saber o que Ele nos fez, para que confiem no que Ele faz e obedeçam ao que Ele diz. Temos alguns desafios, eu não serei muito demorado, porque são mais ou menos evidentes. Todos nós queremos ter uma família boa, queremos que nossas crianças se cumpra aquela promessa de Provérbios, de que quando a educamos no caminho do Senhor, ela ou ele não se afastará desse caminho. Se é isso que nós queremos, tenho algumas breves sugestões. Primeira, busquem em casa, pessoalmente e como família, viver de um modo emocionalmente saudável. Há conflitos, são inevitáveis, eu diria que são até mesmo necessários, e nós temos que administrá-los bem. Se nós queremos filhos no futuro e no presente saudáveis, a nossa família tem que se empenhar por uma vida emocionalmente saudável. Nem sempre os nossos pais foram saudáveis. Mas nós temos o privilégio de escrever uma outra história. Não existe maldição hereditária. Apenas existe se ela foi escolhida. Mas a bênção pode ser escolhida também, que escolhemos a bênção. Como diz o título de um livro maravilhoso, ponha em ordem o seu mundo interior. Isso é um dever de todo pai, toda mãe, todo membro da família, porque essa é uma tarefa liderada pelos pais, mas é uma tarefa de todos. Como é que é o dia a dia na sua casa? Gritaria, ofensa, palavrão, choro, tristeza. Talvez tenha sido assim lá atrás, mas com você pode ser diferente. Eu recomendo a todos os membros da igreja, a todos, a participarem do Celebrando a Transformação. Põe isso na sua agenda para o ano que vem, toda segunda-feira. Faz bem a todo mundo. Eu participo, outros pastores participam, e todos somos grandemente abençoados por encontrarmos pessoas que têm
as mesmas dificuldades que nós temos, ou nós não as temos. Segunda sugestão: esforce-se como indivíduo, esforce-se como família a viver de modo íntegro. Se os padrões da sua família anterior eram santos, continue. Mas se não eram santos, você pode ser santo. Os padrões da sua família, tudo aquilo que eu estou mencionando no campo moral, dos compromissos, dos deveres, da pontualidade, da honestidade, tudo isso, se nós não tivermos, nós podemos ter. É mais difícil, é verdade, mas vale a pena. Também nesse capítulo escrevemos uma história diferente. Terceiro lugar, ponha o Deus eterno em primeiro lugar na sua vida, porque Deus põe você em primeiro lugar no coração dele. Eu não fiz um condicional aqui. Eu não disse, se você puser Deus em primeiro lugar, ele vai pôr você em primeiro lugar. Eu não disse isso. Eu disse, Deus põe você em primeiro lugar, então ponha você também em primeiro lugar. Já cansei de repetir esse pensamento. Os mandamentos de Deus não aperfeiçoam a Deus, não fazem bem a Ele. Os mandamentos de Deus não são para Deus, são para nós, são para mim. Não é verdade? Então, por exemplo, aqui temos nossas crianças aqui. Algumas gostam de acordar cedo. Quem aqui gosta de acordar cedo? Levanta a mão. Gosta de acordar cedo. Olha, vou fazer uma pergunta primeiro aqui. Quem aqui só fala a verdade? Levanta a mão. Muito bem, ok. Então vamos entrar aqui, fazer uma sessão aqui, não celebrando a transformação aqui agora não. Mas eu quero dizer o seguinte, vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu detestava acordar cedo. Um sofrimento acordar cedo. Até hoje, eu acordo cedo, mas acordo sem nenhuma vontade de acordar. Mas tem criança, é excepcional, tem criança que gosta de acordar cedo. Gosta sozinho, se você não chamar, acorda sozinho. Quem é assim, gosta de acordar cedo sozinho? Quem gosta? Está ótimo, parabéns. Vão ser muito felizes na vida, porque cedo é que as coisas acontecem. Mas o que eu estou querendo dizer com isto é que às vezes seu pai vem assim, meu filho, minha filha, vamos acordar cedo. Ah, pai, deixa de ser chato. Sabe por que você fala isso? Porque você acha que acordar cedo é bom para o seu pai. Não é, Ele que vai para a escola é você, por exemplo. Então acordar cedo, essa ordem, esse pedido, sei lá o que, como seu pai fala, é para o bem de quem? Seu. Quando você botar isso na sua cabeça, você vai acordar cedo. É para o seu bem, não é verdade? De igual modo, os mandamentos de Deus. Se eu, Israel, tivesse sempre na minha cabeça que são para o meu bem, eu disse, quais são? Eu quero mais mandamentos. Eles estão poucos. Não acharia, como alguns dizem, que são pesados demais. Eu tive uma experiência recentemente aqui na igreja muito valiosa, quero compartilhar brevemente. Estou trabalhando no hall de membros da igreja, é uma necessidade. Então fui colocando esse hall, acertando os nomes, algum ajuste, algum acerto, alguém que se mudou, ajustando, e depois eu solicitei, sem valores, a lista dos contribuintes da igreja, para ver se eu tinha esquecido alguém de colocar ali no hall. O que eu descobri? Isso que é importante, esqueça o resto que eu falei. Eu descobri que tem muitos adolescentes e jovens que não vêm mais à igreja, não participam mais da vida da igreja, por alguma razão, mas estão na lista dos dizimistas. Sabe por quê? Muito provavelmente o seu pai ou sua mãe, quando dá o seu dízimo, coloca lá o seu filho ou a sua filha. Isto é maravilhoso.
Nós não sabemos o que vai acontecer depois. Mas enquanto nós, pais, temos nossas crianças, chamemos assim, do nosso lado, nós podemos, devemos fazer isso. Recomendo a você, se você é dizimista, agregue o nome do seu filho, diz ele, olha, você deu o dízimo, eu dei o dízimo, lá está o seu nome, e o seu nome vai figurar lá. Estou dizendo isto, porque quando você participa da vida financeira da igreja, você está pondo Deus em primeiro lugar. E os seus filhos, sabendo o que você informou, também estão pondo Deus em primeiro lugar. Nesse contexto, além de dizer isso, eu quero dizer, irmãos e irmãs, amem radicalmente a Deus. E de modo prático, não deixe a educação dos seus filhos apenas para a igreja. Não vai dar certo. Por isso que eu comecei, uma vida saudável em casa, uma vida íntegra em casa. Se eu pudesse dar um número, eu não tenho, mas 90% daquilo que nós fazemos, adultos fazemos, nós aprendemos em casa. As coisas boas e as ruins. Os outros 10, na escola e na igreja. Viu quando fiz aqui a profissão de fé? Viram? Eu queria que elas falassem, aprendi com a professora Elza, mas ninguém falou não. Minha mãe e meu pai. Aí eu ia pensar, também a professora Elza. Então, a professora Elza complementou o que aprenderam em casa. A igreja é complementar a educação dos seus filhos. Não é você que complementa. A igreja que complementa. Então, por isso o pastor Testo dizia, se você não faz isso em casa, a igreja não vai conseguir fazer. Que é preciso que o que você diz, o que a igreja diz, sejam as mesmas coisas, não haja uma dissonância, porque a igreja vai aprender o errado e não o certo. Em termos bem práticos, serei direto, vocês já sabem tudo que eu vou dizer. Então, primeiro, para que, de fato, suas famílias, vocês ponham Deus em primeiro lugar. Leiam a Bíblia. Essa semana tivemos uma experiência muito interessante com o pastor Ziel Machado. Eu fiz uma transmissão com ele e o tema nosso era como você lê a Bíblia. Então ele foi dizendo como é que ele lê a Bíblia. Ele acorda e durante meia hora ele lê um capítulo de Provérbios, todos os dias. E quando ele vai dormir, ele lê um outro capítulo, segundo um outro plano. Ele foi mostrando como isso faz parte integrante e integral da sua vida. Porque, lendo a Bíblia, está de fato colocando Deus em primeiro lugar. Então, converse sobre a Bíblia em casa. Discuta filmes, peças, novelas, discutam tudo, mas discutam a Bíblia. Põe a Bíblia em casa. Não deixa a Bíblia só para a igreja, não vai funcionar. Já contei várias vezes aqui, até hoje, todos os dias, quando eu oro, seja em casa ou na igreja, vem em mim um pensamento. Oração é de joelhos. Está isso na Bíblia? Não. É um livro de teologia? Não. Mas o meu pai só orava de joelhos. Essa imagem, até eu morrer, é para sempre. Ele nunca disse, filho, vai orar. Lê a Bíblia, mandou muitas vezes. Mas vai orar? Não, não precisava. Eu via, como via lendo a Bíblia durante horas a fio. Sabe que demorava muito lendo a Bíblia. Não entendia nada daquilo. Muito tempo orando. Por que meu pai fala tanto assim, ora tanto assim? Não sei, eu estava sozinho orando. Mas a imagem, o exemplo permaneceu. Por isso eu chamei os dois irmãos aqui para falarem do seu versículo, que tem a ver com a sua família, que o levou à igreja, tem a ver com a igreja. Segundo lugar, para revelar que você põe Deus em ação, participe da igreja.
Seja disciplinado com as coisas da igreja, organizado. Valorize a frequência, a participação. Vou dizer mais uma coisinha, talvez um pouco controversa. Não critiquem a igreja. Você não quer crianças críticas? Elas não têm condições de absorver isso. O que elas leem é o seguinte: a igreja não presta. Que ela tem o irmão fulano de tal que é isso, o pastor fulano de tal que é isso. Então, você tem que saber que você tem que preservar a fé que o seu filho tem e tem que preservar a sua igreja. Em outros contextos, na assembleia, pessoalmente, não tenha dificuldade de fazer suas críticas, mas perante os seus filhos, não. É mais ou menos como pais que discutem na frente dos seus filhos. Vocês sabem as consequências. Mal comparando, é algo muito próximo. Não critique o professor de escola bíblica. Imagine que você quer que seu filho aprenda matemática. Aí você diz: meu filho, olha, aquele seu professor é muito ruim, né? Ele vai aprender matemática? Exemplo é para sempre, irmãos. Vou dar uma última sugestão. Exerça compaixão. Que ao exercer compaixão, você estará mostrando que o cristianismo é real. Eu citei o dízimo. Posso citar outras ações. Mas se seu filho, sua filha, vir você praticando um ato de benemerência como coisa constante, é para sempre. Poucas palavras que depois a gente não lembra, mas aquilo que nós fizemos, isso permanece para sempre. Quero deixar essas pequenas sugestões. E o título que eu dei, espero que ajude você a memorizar: Deus em casa e na igreja. O que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos filhos. Cantaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou que os nossos pais os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda onde nascer se levantem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Salmo, como li, 78, versos 3 a 7. Seja a igreja um complemento do que você faz em casa, colocando Deus em primeiro lugar na sua família e depois colha os bons resultados. É o que eu desejo lhes falar nesta hora, sublinhando essa verdade que as crianças vão cantar agora. Jesus é o nosso amigo, nos preparando então para a ceia do Senhor.